Bom dia, querido ouvinte, querido irmão, você que nos assiste pelas redes sociais. Hoje são dia 8 de dezembro de 2024 e vamos estudar a lição número 10 da revista que trata ali da carta aos Hebreus, cujo título é A Firme Confissão da Esperança. O nosso texto-alvo se encontra em Hebreus, capítulo 10, versículos 19 e 25, e que nos diz assim a palavra de Deus. Portanto, meus irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com um coração sincero em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e o corpo lavado com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Cuidemos também de nos animar uns aos outros no amor e na prática de boas obras. Não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns. Pelo contrário, façamos as demonstrações, ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. Queridos irmãos, o que eu posso fazer para agradar a Deus? Ser bonzinho? Fazer boas obras? O que eu posso fazer para que eu possa agradar e me aproximar mais de Deus? Esse é o objetivo dessa lição, nos mostrar que não são pelas obras que nós agradamos a Deus, mas sim pela fé, pela confiança de que Ele pode fazer muito em nossa vida e pode nos dar a salvação, ou seja, pode nos dar o livre acesso a Ele através justamente disso, de acreditar. E é isso que nós vamos estudar hoje nesta lição. Como eu disse, é pela fé que somos salvos, né? Efésios 2, de 8 a 10, nos diz o seguinte: porque pela graça vocês são salvos mediante a fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura deles, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais de antemão preparou para que andássemos nelas. Ou seja, é pela fé que nós nos chegamos a Deus, é pela fé que nós agradamos a Deus. Fomos feitos sim para praticar as boas obras, isso aí é o resultado de andarmos com Cristo, é o resultado dessa nossa fé, né? Mas é a nossa fé que é o instrumento que nos leva a agradar a Deus e nos leva a estar adiante de Deus. E esse é o objetivo dessa lição, para que a gente aprenda, para que a gente seja fortalecido nessa fé. Nas últimas lições nós temos estudado sobre como Jesus é o sumo sacerdote perfeito. Nós vimos que ele foi capaz de se sacrificar por nós, sendo superior assim ao sacerdócio levítico de então, que não foi capaz de cumprir aquilo que se era esperado. E Jesus foi aquele que nos foi dado para cumprir esse sacerdócio, e esse é um sacerdócio eterno, porque ele ainda intercede por nós, porque ele ainda é o nosso advogado, porque ele ainda perdoa os nossos pecados e nos permite ter assim acesso ao nosso Deus, ao nosso Pai, através dele. E é disso que se refere a salvação, termos uma comunhão novamente com esse Deus. Mas hoje lemos esse texto de Hebreus 19, capítulo 10, 19 e 25, que é uma exortação poderosa à confiança de Deus, ou seja, à fé, a comunhão com os irmãos também, que é importante, né? Para que essa fé e essa perseverança sejam fortalecidas. Isso tudo nessa nossa esperança cristã, que é justamente olhar para Cristo, olhar para as promessas de Cristo e acreditar que elas se cumprirão nesse mundo e se cumprirão principalmente em nossa vida. Ela é a certeza, esse texto, né, nos trata da certeza de que o cristão pode ter relação com essas promessas de Deus, que é uma base sólida para a nossa fé.
E antes de entrar propriamente dito na lição, eu gostaria de destacar alguns pontos que eu anotei aqui em relação a estes versículos que nós lemos agora. Dos versos 19 ao 22, nós temos aqui, devemos destacar aqui, que nós temos a confiança de entrar nos santos dos santos. Ou seja, foi por meio do sacrifício de Jesus Cristo na cruz que nós temos acesso a Deus. Se antes eu precisava do sumo sacerdote, que era autorizado a entrar naquela parte da tenda onde se acreditava que Deus estava presente, ali o que nós chamamos de Santo dos Santos, hoje nós temos acesso livre, não àquele lugar ali na tenda, mas o Santo dos Santos como uma representação simbólica, né? Nós temos acesso a Deus através justamente desse sacrifício que Deus fez por nós. Nós temos firmeza da esperança, que é um ponto que nós podemos destacar no versículo 23, né? Onde os cristãos são exortados a manter firme a confissão da esperança sem vacilar. Ou seja, nós somos orientados, nós somos fortalecidos a permanecer nessa esperança. Problemas nessa vida nós vamos ter, dificuldades nós vamos passar, mas nós somos exortados simples a permanecer, fortalecendo nossa fé, a nossa confiança em Deus, através de Jesus Cristo, que nos prometeu grandes coisas em nossas vidas, grandes mudanças em nossas vidas, e é através dessa fé que nós devemos continuar diante dessas dificuldades. E nos versículos 24 a 25, onde é tratada a importância da comunhão e do amor mútuo, né? Os crentes devem considerar uns aos outros, incentivando o amor às boas obras, o amor e as boas obras. É interessante que vivemos um momento em que muitas pessoas acreditam que podem seguir a Deus, podem agradar a Deus, mas isoladas. Eu mesmo conheço algumas pessoas que acreditam que podem servir a Deus, que podem agradar a Deus, mas de forma isolada, longe do corpo de Cristo, longe da igreja. E isso é uma falácia, queridos irmãos, isso não é uma verdade. Você precisa do teu irmão, você precisa fortalecer o seu irmão, você precisa ser também fortalecido pelo seu irmão, e é disso que trata esses versículos 24 e 25. A igreja foi feita, é o lugar que nos foi deixado para que nós pudéssemos praticar essa comunhão, praticar esse amor, praticar e fortalecer a nossa fé através dos nossos irmãos e através da nossa vida. Então, viver isolado, achando que você pode agradar a Deus, pode servir a Deus, não é uma verdade, irmãos. Você não vai conseguir. É uma chama, é um braseiro que está longe do fogo, ele tende a se apagar. E a mesma coisa é uma pessoa longe do corpo de Cristo, né? Ele tende a se esfriar também. Ele tende de deixar de seguir essa fé. Então, esses aqui são alguns pontos que eu quis trazer desses versículos que nós lemos aqui, que são importantes para nós. A confiança de que temos acesso a Deus, a firmeza, ou seja, que temos que ser firmes na nossa fé, e a importância de estarmos vivendo uma comunhão com nossa igreja, com nossos irmãos. E é muito interessante também que esse texto ele já prepara o caminho para o próximo capítulo de Hebreus, que é o capítulo 11, né, onde aprenderemos mais sobre o que é ter fé. Mas fazendo aqui um rápido spoiler, vamos dizer assim, sobre o capítulo 11, sobre o que é fé, né, a certeza das coisas que se esperam, né, mesmo que nós não tenhamos vivido, mesmo que nós não tenhamos prova de que vão realmente acontecer, mas nós temos essa confiança e essa fé. Então esses versículos aqui do capítulo 10 que lemos, ele já pavimenta ali o caminho para o que vem ser tratado no
capítulo 11. Mas isso aí é assunto para a lição da semana que vem. Mas entrando no primeiro ponto da nossa revista, cujo título é Sacrifício de um Coração Sincero, eu quero fazer uma pergunta para você, meu querido irmão. Você já foi salvo? Você já aceitou a Jesus Cristo como Senhor e Salvador? Você pertence a uma igreja, mesmo que nesse momento você esteja assistindo a essa lição através das redes sociais, ou seja, você não está presente fisicamente em uma congregação, mas se você já responde sim a essas questões, e não vou questionar aqui o motivo de você estar nos assistindo, né? Eu quero te perguntar o seguinte, quero te fazer lembrar o seguinte: se você já se encaixa nessa situação, ou seja, se você já é um crente, como era a sua vida antes e como era a sua vida hoje? Houve diferenças? Houve mudanças em relação ao que você pensava, em relação ao modo como você agia, a sua mentalidade, as suas crenças, e hoje como elas são, como elas se tornaram? Pare um minuto, pense, faça essa reflexão. Como era a minha vida antes de me tornar crente e como é a minha vida hoje que me tornei crente? Querido irmão, tem que ter havido sim uma mudança. O texto aqui na nossa lição, o autor diz o seguinte: o salvo em Cristo é alguém que se tornou diferente daquele que era antes da sua salvação. Assim, não existe experiência cristã que não implique em uma mudança radical de um sistema de valores mundanos para os valores eternos. O que ele está dizendo aqui? Que sim, depois que você aceitou a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, alguma coisa deve ter mudado em sua vida. Aquilo que você achava como bom, como certo, aquelas coisas que o mundo tinha criado dentro de você, aqueles valores que o mundo tinha se imputado dentro de você, hoje já não cabe mais. Hoje você já olha para essas coisas e acredita que aquilo ali não cabe mais para você, não pertence mais a você e não serve mais para você. Hoje seus sistemas de crenças, valores, aquilo que você dá o seu amor, a sua vida, são outras coisas, porque é isso que a experiência cristã nos dá. Quando nós somos salvos, nós somos transformados, nós começamos a viver essa transformação, nós somos transformados, não. Nós damos início a essa transformação em nossas vidas. E aquelas coisas que nós gostávamos antes perdem o sentido, perdem o valor, se perdem, né, diante de nós, porque não nos ajudam em nada. Nós percebemos que aquilo ali só nos afastam de Deus. O autor também coloca aqui: somos libertados do pecado, transformados em servos de Deus, e temos o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Ou seja, no dia que você aceitou a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, você foi liberto daquilo tudo, que te levava ao pecado, que te afastava de Deus, que te deixava longe do alvo, que é Jesus Cristo. E hoje você é transformado, você está nesse processo de transformação, sendo santificado, sendo purificado, né? E sendo preparado para ter essa vida eterna com Deus. Hoje você é uma pessoa livre do pecado. Foi isso, esse é o grande benefício da salvação. Não significa que você não vai errar o alvo às vezes, não significa que você vai errar o caminho, porque pecado tem muito a ver com isso, você errar o alvo, né? Você errar o caminho, errar o seu objetivo, né? Perder o seu objetivo, e haverá momentos sim em que você
gente vai perder esse caminho, esse objetivo. Eu costumo muito comparar a nossa vida com o ato de eu estar numa estrada dirigindo o meu carro. Então eu preciso constantemente no volante ali estar acertando a direção. Eu tenho um objetivo, um alvo, preciso chegar em um lugar e às vezes pelas circunstâncias da estrada, ou seja, circunstâncias da vida, o carro vai um pouco mais para um lado, o carro vai mais um pouco para o outro lado e cabe a mim estar ali ajeitando o volante para que o carro mantenha o objetivo. O carro, trazendo para a nossa vida nessa comparação, sou eu. Sou eu que estou num caminho, num objetivo, devendo chegar à minha meta, que é Jesus Cristo, que é o nosso Senhor. Mas às vezes as circunstâncias da vida me fazem me desviar um pouco para um lado e para o outro, e essas circunstâncias que nos fazem perder esse objetivo, esse alvo, eu chamo aqui de pecado, e Deus nos ajuda a trazer justamente de volta para o caminho certo. E aí, no caso, o volante, fazendo essa comparação, seria o perdão de Deus através de Jesus Cristo, Ele nos faz voltar de volta para esse caminho, para seguirmos direto para Deus. É interessante aqui também que o autor dessa revista, dessa lição, ele nos coloca assim como funcionava antigamente o sistema de perdão de pecados, que era feito pelo sistema levítico. No passado, os sacerdotes tinham de oferecer sacrifícios continuamente pelo povo, e a cada novo sacrifício havia a lembrança clara de que o pecado ainda tinha poder sobre os corações e mentes das pessoas. Cada sacrifício de um animal, portanto, era um símbolo de frustração, de que ninguém poderia ter esperança da salvação. Jesus, porém, tendo oferecido sacrifício para sempre, o único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus. Era interessante que ele está querendo dizer aqui que as pessoas pecavam e aí levavam a sua oferta para expiação, para o perdão desse pecado, entregavam essa oferta ao sumo sacerdote e ele ia lá no Santo dos Santos, aquele lugar no tabernáculo, e ali fazia essa oferta e o pecado era perdoado. Mas também se tinha certeza ali de que aquilo não dava um acesso direto a Deus. Existia uma frustração ali, porque aquelas pessoas sabiam que no próximo ano teriam que voltar e continuamente precisariam estar fazendo esse ato para que assim pudessem ter seus pecados perdoados, mas elas mesmas não tinham acesso a Deus, para ter essa interação com Deus, para que assim pudessem pessoalmente pedir esse perdão. E isso foi abolido com Jesus Cristo, o sacrifício perfeito, Quando Jesus Cristo está ali na cruz, e ele diz, está consumado, a palavra que está lá no hebraico, que foi uma palavra que ele usou ali naquele momento, significa que se chama teletastai, o nome da palavra, a palavra hebraica que ele usou naquele momento ali, significa está pago. Foi isso que ele gritou. Por uma questão de tradução, está consumado, que também podemos dizer assim que tem quase o mesmo significado, Mas o que significa estar pago, Significa que existia uma dívida. E quando naquela época, naquele tempo, quando existia uma dívida entre duas pessoas e elas iam a juízo, E era anotado ali, ali aquela dívida, conforme a pessoa ia pagando a sua dívida, era rabiscado ali a sua dívida, vamos dizer assim, era botado do lado do nome assim, teletastai, está pago. Então foi isso que Cristo fez, está pago, eu paguei. É isso que Cristo está dizendo ali. Então, toda vez que eu saio do meu caminho, eu me desvio para um lado ou para um outro, é isso que Cristo, vamos dizer assim, está falando para Deus. Está pago e Deus me perdoa. Nós estamos num processo
de purificação. Nós estamos vivendo um processo de santificação rumo à nossa vida eterna. Hoje, através de Jesus Cristo e em nome de Jesus Cristo, eu oro ao Pai, porque foi esse o exemplo que Ele me deixou. Eu não oro a Jesus Cristo, eu não oro ao Espírito Santo, eu oro ao Pai, porque é isso que Cristo nos mostrou ali no exemplo do Pai Nosso. Então, em nome de Jesus Cristo, eu tenho acesso ao Pai para pedir perdão aos meus pecados. Eu não preciso de oferendas, eu não preciso de ovelhas, de pombo, não preciso de nada daquilo que tinha no antigo pacto. Eu preciso só ter um coração sincero, cheio de fé, para estar diante de Deus e pedir esse perdão. E através de Jesus Cristo, que pagou o preço, nós somos perdoados. E isso nós chegamos a um outro ponto aqui da revista, porque muitas vezes nós sentimos um sentimento de culpa em nossas vidas. Fica rondando ali na nossa mente aquela culpa: poxa, eu cometi tantos erros, principalmente coisas do passado, principalmente coisas ali da minha antiga vida. Mas eu tenho que ter essa certeza, eu tenho que ter essa fé, queridos irmãos. Deus me perdoou. Cristo pagou. Tetelestai, está pago, ele pagou. Então, se o inimigo, porque isso é coisa do inimigo, tem colocado essas lembranças do passado em sua vida, sobre erros, sobre coisas que você não deveria ter feito, mas infelizmente cometeu, e eu também cometi meus erros, meus pecados no passado, mas hoje eu tenho a certeza, e você precisa ter essa certeza também. Você foi perdoado. Você foi abençoado por Deus através de Jesus Cristo, que pagou por esse seu pecado, que pagou por esse meu erro que eu cometi, e assim nos deu essa nova oportunidade através da salvação. Entrando no segundo tópico aqui da nossa lição, que se chama A Firme Confissão, o autor dessa lição, desse estudo, nos coloca: a carta dos Hebreus nos encoraja a nos aproximarmos de Deus com ousadia, pois pelo sangue de Cristo abriu-se um novo e vivo caminho que nos leva ao verdadeiro santuário onde Deus está. Ousadia. Me lembro que na última jornada de oração que nós tivemos em nossa igreja, eu falei muito sobre essa questão de ousadia, uma oração ousada, e usei como exemplo Abraão. Estava ali contendendo com Deus, vamos dizer assim, né? E através da sua intercessão pela vida de seu sobrinho Ló, que estava ali em Sodoma, em Gomorra. Aquelas duas cidades iriam ser destruídas por causa das suas iniquidades, e Jó estava ali ousadamente intercedendo junto a Deus, questionando junto de Deus, justamente pela vida de possíveis pessoas justas que estavam ali naquelas cidades. Deus sabia que ele estava falando sobre o seu sobrinho Ló, né? Mas ainda assim Deus continuou com aquele diálogo e aceitou os argumentos de Abraão e salvou Ló. Nós temos que ser ousados diante de Deus em nossas petições, em nossas orações. É lógico que aqui o contexto estamos falando de perdão, de colocar diante de Deus nossos erros, nossas falhas, porque foi através de Jesus Cristo que nós tivemos esse acesso, esse benefício que muitas vezes não valorizamos, né? Então seja ousado, querido amigo, seja ousado, querido ouvinte. Se você não é crente ainda, se você não aceitou a Jesus Cristo, pense um pouco na sua vida, faça uma oração ao Senhor, seja ousado com Ele, e não ousado na questão de pedir. Aquela oração ali de Abraão foi uma questão mais de petição, mas seja ousado aqui nesse contexto, né, em colocar seus erros e suas falhas. Deus conhece, Deus sabe da sua vida, Deus sabe tudo
tudo que se passa com você. Aliás, a palavra de Deus mesmo diz que antes mesmo de você nascer lá no ventre de sua mãe, Ele já te conhecia. Mas é muito importante que você abra o seu coração diante de Deus com essa ousadia e coloque para fora. Muitas vezes nós guardamos nossos erros, nossas angústias, nossos pecados, nossas culpas com nós mesmos, como se fosse uma mochila que nós carregássemos em nossas costas, porém cheio de peso, nos sobrecarregando. E só o fato de colocarmos isso diante de Deus, pedindo o seu perdão, pedindo o seu amor, admitindo diante dele a sua incapacidade, já é um passo tremendo para você tirar essa mochila pesada que está nas suas costas, né? Vamos dizer assim, nesse sentido aí figurado, né? Tirar esse peso de suas costas e te fazer caminhar mais livremente. Então, se você não é crente, então eu te aconselho a fazer isso. Mas se você é crente, se você já é crente, para os que estão nos ouvindo, né? Continue fazendo isso. Porque a cada dia nossas imperfeições se mostram. E a cada dia nós precisamos colocá-las diante de Deus para que Ele nos ajude nesse processo de transformação, para que Ele nos ajude assim a nos moldarmos melhor, para nós participarmos desse crescimento. Então, querido irmão, faça isso. Tenha ousadia na sua oração e não deixe nunca de colocar nas mãos de Deus os seus erros, as suas falhas, não só as petições. Tendemos sempre a pedir, quero bênção, quero isso, quero aquilo, quero aquela outra coisa, né? Mas o mais importante, eu sempre acreditei nisso numa oração, é você ser sincero. Aliás, não adianta eu me esconder nada de Deus, porque Ele tudo sabe, tudo vê. Então eu preciso sim ser sincero, e essa sinceridade me traz mais benefícios para mim. Diante de Deus Ele já conhece tudo, mas para mim, para a minha pessoa, então ser sincero na minha oração acaba me trazendo benefícios enormes à minha vida. E por fim temos o último tópico da nossa revista que nos tem o título de A Importância de Congregar. Como eu falei lá no começo do nosso estudo, né? Muitas pessoas têm essa tendência, eu conheço pessoas que assim acreditam, né? Que podem fazer parte do corpo de Cristo, mas estando longe do corpo de Cristo. É meio complicado, né? Imagine, eu tenho meu corpo aqui, tenho meus braços, tenho minhas pernas. Imagine se meu braço aqui se rebela e diz, agora eu vou viver separado do resto do corpo. Vai funcionar. Ele vai perecer. E é a mesma coisa, eu gosto muito de usar esses exemplos assim para nós mostrarmos as verdades de Deus, né? Não vai funcionar o meu braço separado do meu corpo, não vai funcionar minhas pernas andando por aí sem o restante do corpo, principalmente sem a cabeça. E a cabeça, no contexto da igreja, é Jesus Cristo, né? Aliás, foi por essa igreja que Jesus Cristo sofreu. Foi por essa igreja que Jesus Cristo se deu em sacrifício. E nós devemos aqui ter muito claro em nossa mente que igreja não significa templo, igreja não significa prédio, igreja não significa catedrais, igreja são as pessoas. Se houver um desastre, vamos dizer assim, ali a nossa igreja, a primeira igreja, nós temos essa tendência de chamar de igreja, é um erro linguístico, né? Mas vamos dizer assim, se o templo ali da primeira igreja batista vier todo ao chão, né, por algum desastre natural, e todas as pessoas que fazem parte da primeira igreja batista de Nova Iguaçu não sofrerem nada, então a igreja ainda estará de pé. Porque a igreja são as pessoas. Então, acreditar que eu posso servir ao Senhor, acreditar que eu posso agradar ao Senhor, longe de uma igreja, longe de um grupo de pessoas,
não é uma verdade, é uma falácia, como nós dizemos, né? É na igreja que nós praticamos o amor, é na igreja que nós praticamos a bondade, é na igreja que nós nos fortalecemos e fortalecemos ao nosso próximo também. Existem imperfeições, sim. Eu estou lá e só o fato de eu estar na igreja já demonstra isso, porque eu sou uma pessoa imperfeita. Eu tenho os meus erros, eu tenho as minhas falhas, assim como o meu próximo também. Mas é aprendendo a conviver com as falhas do meu próximo que eu consigo consertar as minhas falhas também. Que Deus me molda, que Deus me transforma também. Lembrando que todo esse processo é orquestrado pelo Espírito Santo, que foi aquele que foi nos deixado por Cristo para dar continuidade à sua obra, para nos transformar, para nos capacitar. Então é necessário sim estarmos na igreja. E se você está em casa aí assistindo porque acha que isso é suficiente, ou seja, hoje eu tenho a tecnologia que me ajuda, né? Pensando assim, né? Eu posso estar aqui assistindo essa aula, assistindo às pregações. Existem muitos pregadores que colocam as suas pregações no YouTube, nas redes sociais, e achando que isso é suficiente. Não, querido irmão. Isso não é suficiente. A tecnologia, ela nos dá esse apoio, ela nos dá essa ajuda, mas ela não tem a capacidade de me dar a presença física do meu próximo. Ela não me dá a capacidade de interagir com o meu próximo pessoalmente. Posso até participar de grupo dessas ferramentas, o WhatsApp, o Facebook também tem, né, e conversar com pessoas por ali, mas não é a mesma coisa. Por ali eu não vou conseguir ajudar. Por ali eu não vou conseguir pegar na mão do meu próximo e ajudá-lo a caminhar. Por ali eu não terei como estender a minha mão para o próximo poder me ajudar também. Vou encontrar problemas? Sim, vou encontrar. Vou encontrar dificuldades? Sim, vou encontrar. Mas sabe qual é a graça disso tudo? É que eu tenho um exemplo perfeito a ser seguido, que é Jesus Cristo. E o problema das pessoas que se afastam da igreja é porque justamente deixam de olhar para esse exemplo perfeito, que é Jesus Cristo, e começam a olhar e focar no exemplo do próximo. Começam a se desviar do alvo, que é Jesus Cristo, colocando o próximo como alvo a ser seguido. Desculpe, eu não tenho alvos a seguir nesse mundo. Existem muitas pessoas boas que me dão muitos exemplos bonitos, é verdade, mas o meu alvo principal é Jesus Cristo. E eu te convido a olhar para esse exemplo perfeito. Se você está triste, se você está amargurado por causa de algum ou outro exemplo errado, creia, alguém também olhou o seu exemplo errado. E eu não estou aqui apontando o dedo para o exemplo, para os atos de ninguém. Eu estou aqui querendo dizer simplesmente, olhe para Jesus Cristo. Jesus Cristo é o exemplo a ser seguido. Ele é o sumo sacerdote eterno. Foi ele que esteve aqui, saiu da sua glória, desceu a esse mundo, sofreu como ser humano, que ele foi ser humano, né? Sofreu, se deu em sacrifício por algo que ele não precisava pagar, né? Passar, né? E assim perdoou os seus pecados. Então é através do exemplo dele que nós temos que segui-lo. Não é através do exemplo bom ou ruim de irmão algum, de membro algum de uma igreja. É para o exemplo de Cristo. E assim sim, ajudar o meu próximo também a seguir esse exemplo, a olhar para esse exemplo, a estar nessa jornada seguindo esse exemplo. Então, se você seja crente ou não, ou se você é um não crente, né, e que sempre teve essa crença na sua vida, não vou para a igreja que lá só tem pessoas erradas, e eu gosto muito de dizer, sempre há lugar para mais uma, então venha, para que você aqui também aprenda a olhar para Jesus Cristo e a seguir o exemplo dele. Então foi essa lição que nós trouxemos hoje, onde aprendemos que temos que ter fé,
acreditar nas promessas, nos fortalecer nessas promessas, temos que colocar as nossas orações com ousadia diante de Deus, nossos erros, nossos pecados, nossas culpas, nossas frustrações, nossas angústias na mão de Deus, para que Ele, claramente, ousadamente fazendo isso, para que Ele possa nos ajudar nessa caminhada e, por fim, devemos fazer parte de um grupo, sim. Devemos estar interagindo com nossos irmãos, sim. Até porque lá no céu eu não vou estar sozinho. Eu vou estar acompanhado desses irmãos todos que foram salvos um dia, que permaneceram, que persistiram, que prevaleceram no final das contas sobre o pecado, que não tem mais domínio sobre nós. Essa foi a lição de hoje, queridos irmãos. Leia nesses versículos que nós lemos lá no início. Pense, pondere sobre eles. E se você não aceitou Jesus Cristo ainda, aceite-o como Senhor e Salvador, para que a sua vida seja transformada e você seja salvo também. Amém, queridos irmãos.